Paz do Senhor a todos. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando agora, neste momento, onde estamos iniciando um novo bate-papo missionário aqui na nossa Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grandes Alegria, a Seminogal. Este bate-papo está sendo realizado pela Secretaria de Missões da nossa igreja. E hoje nós temos aqui a presença de 4 ilustres convidados que estão conosco e que vão falar aqui. Nós vamos falar sobre jovens envolvidos com a obra missionária, os desafios, os problemas, como ouvir a voz de Deus. É muito importante esse tema. Então você que é jovem, não saia aí da rede social, acompanhe conosco, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa conosco neste momento. Eu quero dar as boas-vindas para o jovem Felipe Teles. Obrigado, Felipe, pela sua presença. De nada, pastor, paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Teles, e é um grande prazer estar aqui. Faço parte, dessa igreja, Primeira Assembleia de Deus em Austin. E o meu pastor, é o que vos fala aí, apresentando aqui o bate-papo, pastor Misael Figueiredo. Amém, obrigado, Felipe. Daqui a pouco a gente vai ouvir as experiências do Felipe. Temos também aqui o Kisten. Obrigado, Kisten, pela sua presença. A paz do Senhor a todos, né? Uma honra estar aqui com vocês. Como ele falou, meu nome é Kirsten Kreider. É um pouco difícil, né? Mas eu nasci no campo missionário, né? E estou aqui com minha esposa, que é a Maria Eduarda. É isso. Ok, olha, pelo que vocês já ouviram aí do nome dele, então ele vai dizer de onde é esse nome, né? Onde é que ele nasceu. Daqui a pouco ele vai falar. Ele falou que nasceu no campo missionário, né? Então ele vai contar daqui a pouquinho sobre a história dele, que campo missionário foi esse que ele nasceu, e casado com uma missionária. Então tá aqui, Maria Eduarda, que é a esposa dele. Agora, missionária Maria Eduarda, olá, seja bem-vinda. Olá, paz do Senhor para todos. Meu nome é Maria Eduarda. Como foi falado aqui, sou a esposa do Kirsten, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Marileia, com o pastor Misael, e é um prazer estar aqui nesse bate-papo hoje. Amém. Daqui a pouco a gente vai ouvir as experiências da nossa missionária Maria Eduarda. E também temos aqui Oséias Rocha Garcia, nosso obreiro da nossa igreja, que trabalha com jovens, e ele tem desenvolvido um ministério muito lindo, é novo, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Obrigado, Oséias, pela sua presença com a gente, seja bem-vindo. Paz do Senhor a todos, eu que agradeço, pastor, pela oportunidade de falar um pouco do ministério. Eu sou Oséias Rocha Garcia, sou da Primeira Igreja Assembleia de Deus também, congrego junto com o pastor Misael, na Igreja de Marileia, e é uma honra estar aqui para falar do Evangelho e de missões. Ok. Vamos então começar, já que você foi o último a falar, vai ser o primeiro agora. Oséias, fala um pouquinho aí do seu chamado, do seu ministério, o que você tem feito aí na obra de Deus, como é que tem sido aí a sua vida aí nessa caminhada cristã, e o que você tem feito aí pro reino de Deus? Amém. Pastor, eu fui nascido e criado no Evangelho, mas me afastei um pouco por um período, que eu não era batizado, era muito jovem. Mas em 2013, graças a Deus, Deus tocou no meu coração e me batizei. E minha esposa sempre procurando o que fazer, né? A gente pede a direção a Deus e às vezes a gente não escuta ou não tem aquele discernimento do que Deus quer fazer na nossa vida. E eu sempre gostei de esporte. Morei 4 anos fora do Brasil, na China. Joguei futebol por lá, e quando eu voltei com a minha esposa, ela me ajudou muito também nesse projeto. Ela disse, poxa, você gosta de futebol, vamos pedir direção a Deus sobre o esporte. O que nós podemos fazer através do esporte? E ela viajando também, que ela é uma missionária, viajando, conheceu um rapaz, o nome dele é Jean, missionário Jean, e falou sobre o ministério esportivo. E ela falou, opa, é isso que o Oséias vai ser. Porque às vezes a gente não escuta, fica naquela sensibilidade, o que nós vamos fazer. E a pessoa do lado é usada por Deus para te falar o que você vai fazer também. E graças a Deus minha esposa foi sensível à voz de Deus e conseguiu falar, Zé, vai fazer esse curso aqui, na Ceflau, que é
Centro de Formação de Líderes na América Latina. E eu fui e fiz o curso, não sabia, pessoal, para falar a verdade, não sabia o que era, não tinha noção, mas quando eu cheguei lá, falei, Senhor, muito obrigado, é isso que eu quero. E hoje nós temos o projeto que é o de missões através do esporte, missões boas, novas, e nós estamos evangelizando através do esporte, que não é um futebol, não é um vôlei, é uma coisa esportiva que são mini Olimpíadas que você traz uma palavra, deixa as crianças jovens se divertirem, mas também o conhecimento, orações. Então, o Ministério Esportivo ele também faz discípulos. Ele é uma junção, ele é um complemento da igreja. Ele não é uma animação. Se não tiver uma igreja junto, isso já não é um Ministério Esportivo. Então, o Ministério Esportivo, a gente sempre fala que ele é tipo aquela bolha de sabão, né? Que a bolha de sabão, às vezes, ela vai lá fora e volta. Ela dá aquela esticada. Então, a igreja física, ela está aqui parada, né? Ela está parada física. Mas só que o Ministério Esportivo, ele vai lá, pega aquelas pessoas que necessitam, quer ser evangelizado através do esporte e trazemos para dentro da igreja. E o público maior é quem? É os jovens, adolescentes? Como é que é? Sim, pastor. Nós temos uma idade mínima de 8 anos. A idade acima de 8 anos, temos o limite até 14 a 16 anos. Mas só que nós podemos, o Ministério Esportivo você pode tratar com pessoas de terceira idade, você pode fazer evangelizar pessoas de terceira idade. Então você não tem o teto real de idade. Mas você no Ministério Esportivo Kids Game, aí você já tem um limite de idade para ter o controle. Mas você tem um projeto físico, que como a gente está querendo colocar o projeto físico aqui perto da nossa igreja, na comunidade, então a gente tem um sonho de colocar alongamento para terceira idade, pilates, aulas de lutas. Então essas coisas envolvem todas as idades, não tem uma idade limite. Ok, e esse projeto ele existe desde quando? Quando começou esse ministério? O Ministério Esportivo Boas Novas, ele começou ano passado, porque, como eu falei, eu ainda não tinha esse conhecimento do Ministério Esportivo, da Ceflau, da CBEC, a Colisão Brasileira de Esporte. Então eu consegui ter contato com essas pessoas e fui fazer o curso. Isso também é um incentivo, porque eu tenho certeza, pastor, que nas nossas igrejas há muitos profissionais de educação física ou pessoas que gostam de esporte não sabem o que fazer. E o esporte é uma ferramenta excelente para evangelizar. Você acha que seria, então, uma estratégia nos dias atuais, no século XXI, para a igreja usar isso como um braço para a obra missionária? Sim, pastor, com certeza, porque o esporte é uma língua universal. Eu falo isso porque a experiência na China, eu não falava chinês. Mas para jogar futebol eu não precisava entender a língua deles para saber o que eu tinha que fazer. Então o esporte Deus é tremendo, ele é estrategista tremendo. Então ele está dando essa ferramenta do esporte para a gente evangelizar, fazer discípulos, anunciar o evangelho. Então é muito bacana, é muito legal e você se exercita junto com os jovens e adolescentes. Ou seja, você está fazendo exercício e ainda está pregando o amor de Deus para aquelas pessoas. Que bom esse ministério de jovens, né, que trabalha com estratégias voltadas para a juventude. Oséias falou aqui, ele é casado com a missionária Svetlana, que é russa, né? Ela vai estar em outro debate aqui com a gente, é missionária da nossa igreja também, né? Este casal que tem trabalhado tanto aí. Que bom saber dessa estratégia, né? É um ministério novo, então aí vocês que estão nos acompanhando aí, pode depois, vocês entrem em contato com ele e vocês vão poder desenvolver esse ministério aí, que vai ser muito bom para a vida da sua igreja. Deixa eu falar aqui do outro lado aqui, Felipe, jovem Felipe. E aí, Felipe, como é que está o seu chamado? O que você tem feito aí? Por onde você tem ido? Como é que está aí a sua vida aí nesse chamado? Você é um jovem, que temos um jovem aqui, né, na nossa igreja, um jovem missionário. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência, Felipe. Sim, pastor, eu também, como Oséias, eu fui nascido e criado na igreja, né, no berço evangélico. E assim, quando a gente cresce, a gente chega naquele determinado momento que a gente se pergunta, tá, mas o que eu posso fazer para Deus, né? Assim, a gente crê em Deus, a gente, né, dá a nossa vida para Deus, mas a gente também quer fazer algo com propósito, né, de Deus. E eu sempre observei o trabalho missionário
mas eu achava que aquilo não era para mim, porque eu achava, tipo, que era inferior para mim, sabe? Ou eu era inferior pro trabalho missionário. E assim, Deus foi trabalhando isso em mim, me mostrando que não sou inferior, não tem super-humanos, assim. Esse trabalho foi para a igreja, né, que Jesus deixou para a igreja. E eu cresci, amadureci no Evangelho. E Deus foi me mostrando que isso era o que Ele queria para mim. Fazer missões, né, espalhar, fazer o nome dele conhecido. E foi no ano de 2018, sim. Eu tive contatos com os missionários da Jocum. A Jocum é a Jovens com uma Missão, né, a organização missionária. E eu olhei, observei eles e eu falei assim, bom, eu quero fazer missões. E eu estou vendo eles fazendo, né, missões desse jeito. Vou perguntar a Deus se também Ele quer que eu inicie assim, formalmente, né, vamos dizer assim, na obra missionária, através da Jocum. E eu perguntei a Deus, Deus confirmou. Tive o apoio do meu pastor, o pastor Misael. E eu fui fazer missões na Rússia. Eu nunca pensei que eu ia para a Rússia, tampouco para fazer missões lá. E lá Deus foi trabalhando em mim e foi cada vez desenvolvendo essa chamada em mim, né? Chamada para evangelizar. E eu aprendi bastante lá. Eu tive a oportunidade de não só ir para a Rússia, mas através dessa viagem missionária que eu fiz no ano passado, 2019, eu pude estar indo fazer missões na Armênia, no Uzbequistão e no Cazaquistão, que são, esses dois últimos são países muçulmanos. E foi uma experiência incrível, e lá Deus foi me mostrando as estratégias que Ele quer que eu use para a obra dele. Então lá eu pude pregar o evangelho, e assim, como eu não falava a língua local, eu tinha que usar o inglês, né, que é o idioma internacional, vamos dizer assim. E através do inglês eu pude fazer duas coisas, que aí onde foi Deus me mostrou, eu quero desenvolver isso em você, que era a pregação e o ensino também, que eu pude estar ensinando muitas coisas, e o idioma em si, que eu pude estar usando o inglês para fazer acampamentos para crianças locais lá e jovens locais. E eles vinham para aprender inglês, e quando eles vinham, aprendiam inglês, mas também não só aprendia inglês, aprendia também sobre Jesus. Então foi a estratégia que Deus tinha nos dado lá. E hoje, então, eu tenho esse projeto, não sozinho, mas juntamente com a missionária Maria Eduardo e o Kirsten, que é o English Community. E a gente tem esse projeto que é ensinar inglês nas igrejas e, através disso, levar o nome de Jesus, né, para as nações. O Felipe é professor de inglês, né? Então, junto com a língua, né, com o inglês, tive essa oportunidade para a Rússia, fez Jocum, conheceu outros países, através da Jocum também, e servindo na obra missionária, né, desenvolvendo esse projeto aí. Então, que bom, parabéns aí por essa grande experiência, né? Nossa missionária Maria Eduarda, fala um pouquinho do seu chamado, da sua história missionária, e como é que você conheceu o Kirsten, Maria Eduarda, sua esposa? Será que poderia compartilhar com a gente aí também? Com certeza, é um prazer. Muita oração, foi assim que eu recebi o varão, aleluia. É interessante, né? Eu estou aqui, estou achando interessante, porque eu me dei conta de que todos aqui nasceram em lares cristãos, né? E eu não fui assim. Meus pais não eram cristãos, eu me converti aos 11 anos de idade. Meus pais se converteram junto comigo, ou eu junto com eles. Então, eu fui aprendendo a caminhar junto com meus pais, aprender o evangelho junto com eles. Isso foi muito enriquecedor no meu chamado, porque os meus pais, eles me viam como uma irmã em Cristo também. Então, quando eu ouvia a voz de Deus, eles criam no que eu ouvia também. Isso me ajudou a ter confiança no relacionamento que eu tinha com Deus. Foi uma grande parte do meu chamado. Então, eu lembro que desde nova eu sempre gostei de ensinar. Foi algo que eu percebi que Deus me deu como um dom e um amor que eu tinha. Mas, além disso, eu não sei porquê,
determinado momento da minha vida, eu soube que eu seria missionária. E eu ainda era nova para isso, eu não sabia o que era ser um missionário. Eu lembro de ver o missionário R.R. Soares na televisão, e eu falei, será que é isso que o missionário faz? Será que não é? Ele tem esse nome. Eu quero ser missionária. E eu lembro que antes da faculdade eu conheci missionários, o missionário André Siqueira, conheci ela antes da minha faculdade, e eu entendi que esse era o chamado de Deus, apesar de não saber como isso aconteceria na prática. Entrei na faculdade, conheci o Ministério da Cruzada Estudantil, Alfa e Ômega, fui discipulada, discipulei, fui para projeto evangelístico, missionário, e aí, desde então, Deus começou a me dar mais clareza do que Ele tinha me chamado para fazer. Foi através daí que eu fui para a primeira vez fora do Brasil, comecei a me interessar por povos não alcançados, e desde então eu tenho essa certeza no meu coração, né, desse chamado. Quando em determinado momento, eu viajei aos Estados Unidos para um congresso, uma conferência, né? Mais um curso sobre o Espírito Santo, dom do Espírito Santo. Eu fui sozinha e conheci o Kirsten lá. A gente ficou na mesma escola por 2 semanas. Nos apaixonamos, aleluia. Ele foi resposta de oração na minha vida. Eu sempre orei e pedi a Deus que me desse um esposo missionário. E eu lembro que eu sempre falei assim, Senhor, eu quero ter um esposo que ame mais missões do que eu amo. Porque eu quero que ele esteja já comprometido com a obra. Eu não quero carregar o cara para a obra. Eu quero que ele... Deixa eu entender um negócio aqui. Então quer dizer que você sempre teve a paixão missionária, já havia essa vocação e pediu a Deus que queria casar com um missionário? Pedi a Deus. Olha, isso ajudaria muito da obra. Sim. Que interessante, ó. Sim. Eu sempre... Foi, inclusive, para quem aí em casa está ouvindo, né, que se vê numa situação em que você sabe que Deus te chamou para o campo missionário, use isso até mesmo como um direcionador, né, sobre quem você vai casar. Se você quer servir em missões, não casa com quem não quer servir em missões, né? Você diria que é fundamental a questão do casamento, ter esse entendimento, né? Vocês estarem ligados no mesmo ministério, na mesma visão? Com certeza. Ainda mais porque, no nosso caso, nós dois queremos servir no campo transcultural. Então, a gente não quer estar limitado a um país. A gente quer servir principalmente no Oriente Médio. Então, nós dois temos esse ardor no coração, essa certeza, né, desse chamado. Então, eu precisava casar com alguém que tivesse o mesmo direcionamento, né? E graças a Deus, porque quando Deus chama, né, Ele provê tudo, inclusive o esposo ou a esposa. E a gente se conheceu dessa forma, entendeu de Deus. E hoje estamos casados aí, nos preparando, né, para o campo. O Felipe até falou do English Community, é uma das ferramentas que Deus nos deu, né, de empoderar a igreja, porque isso abre portas, sim. Se eu não falasse inglês, eu não estaria nem casada com ele, e eu não teria ido em viagens missionárias. Também, assim, eu também não estava parada esperando, né, pastor? Eu já entendi o meu chamado e solteira mesmo, eu fui e eu me envolvi. Também isso não é desculpa, né? Estar solteiro não é desculpa para não estar servindo. E então, assim, à medida que você serve a Deus, Deus provê, né? À medida que a gente caminha e vai servindo, Deus vai provendo o que a gente precisa. Uma curiosidade, meu pai chegou a falar para mim, olha, você não vai morar num país do Oriente Médio, na Índia, se você não estiver casada. Naquele dia eu entendi que Deus precisava me dar um marido urgentemente. E eu fui orar. E Deus, depois de 6 meses, eu conheci o Kirsten. Que benção, olha que história linda desse casal, né? Então, a nossa jovem missionária, Maria Eduarda, pediu a Deus, vejam só, uma jovem, né, estudando inglês e tal, fez a faculdade, se preparou, né, estudou, se formou. Ela é psicóloga, né? Entendendo o seu chamado, o que ela fez? Pediu a Deus uma pessoa que tivesse também um chamado, que tivesse também a vocação. Isso é muito importante para você, principalmente jovem que está aí nos acompanhando, para entender que não é que a gente tem que ser igual 100% ao outro. Cada ser humano é um ser humano. Mas a gente precisa ter alguma coisa que se identifique com o outro para fazer a obra do Senhor, né? Então, você que quer fazer a obra de Deus, pense bem nisso, né? Muito importante, nessa busca, nesse chamado aí, encontrar alguém que tenha essa identificação. Foi isso mesmo, então, Kirsten? Fala pra gente aí, você falou que você é nascido no campo missionário, você nasceu aonde? Que campo missionário foi esse? Como é que é esse seu chamado? E vai falar também como conheceu a Maria Eduarda?
Ou ela esqueceu de falar alguma coisa, falou tudo? Então, como eu falei antes, né, eu nasci no campo missionário no Peru. Meus pais foram missionários lá há muitos anos, quase 20 anos, e eles estão com planos para voltar. Além disso, meus avós também foram missionários por muitos anos, já são mais de 30 anos na África. Então eu sou terceira geração, né? Então, missões estão na minha sangue, né? Tudo que eu faço sempre é ligado a missões. Então, eu sempre vejo toda oportunidade, né, como uma oportunidade para fazer missões, né? Eu não acredito que o chamado missionário é só para, como ele falou, os elites, como você falou, os mais santos, super-humanos, isso. Mas o chamado missionário é para todo crente, né? Jesus não só chamou os poucos, mas chamou todo crente para fazer discípulos de todas as nações. Então, eu crescendo no Peru, desde muito novo, eu sempre já tinha isso na minha cabeça, né? Eu vi meus pais na obra, e desde novo eu sempre fazia viagens com meu pai, né? Eu adorava viajar com meu pai nas aldeias, dormir no chão, comer qualquer comida que havia, né? Até o dia de hoje, né? Eu adoro comer toda comida. Comer bastante. Comida bastante, é isso. Mas os seus pais são da onde? Você falou que você nasceu no Peru, mas qual é a origem dos seus pais? Então, meu pai é americano, minha mãe é canadense e americana. Então, eu tenho essas três nacionalidades, peruano, americano e canadense. Isso. E agora brasileira, né? Porque uma só carne, né? Agora então tem a outra metade dele é brasileira. Então, mais ligado a meu chamado para missões, né, isso se desenvolveu mais um pouco dentro da faculdade, mas muito foi depois da faculdade, né? Quando eu me formei, eu realmente não tinha muita direção na minha vida. Eu estava muito assim. Eu estudei muitas coisas, eu comecei com uma matéria, depois eu mudei para outra, não tinha muito assim foco na minha vida. E aí, depois de me formar, né, eu estava aí muito perdido, estava em um relacionamento não muito boa, né? Eu falei para Deus, olha Deus, eu estou aqui querendo servir você, mas tenho muitas coisas me prendendo na vida, né? Então eu orei, eu falei, olha Deus, eu não tenho direção, então eu tenho que sair deste local e ir para algum lugar para ouvir melhor a voz de Deus. E aí eu também fui para Jocum, né? Eu fiz TED lá nos Estados Unidos. Foi durante esses 3 meses da parte teórica que Deus realmente começou a tratar muitas coisas na minha vida. E lá Deus começou a trazer à memória muitas visões, muitos sonhos que eu tinha desde há anos, desde jovem, especificamente, como minha esposa já falou, sobre os povos muçulmanos. Eu lembro desde novo que eu já tinha um interesse, uma curiosidade muito forte para esses povos, a cultura, a roupa. Então, desde novo, né, dos 8 anos, eu já lembro, tipo, lendo livros, né, coisas assim, sobre esses povos. Então Deus usa de tudo, né, desde novo, mas durante esse tempo da parte teórica, Deus foi falando sobre isso. Na prática, eu fui para Nepal. Então eu passei 3 meses no Nepal, que foi bênção demais. Que foi lá que Deus me mostrou muitos aspectos que o que mudou na minha vida foi, eu sempre era filho de missionário, mas lá no Nepal eu me virei missionário mesmo. Então eu que estava pregando, eu estava, né, ajudando as pessoas, era algo mais próprio. Então isso me deu muito propósito na minha vida. Eu vi os planos de Deus, como Deus me usava, tudo isso. Então, por um tempo você se sentiu filho de missionário, você acompanhava seus pais. Mas houve um momento, então, dessa história toda de vida aí, que você agora passou a ser o missionário. E como é que o jovem, então, ouve a voz de Deus? Como é que é possível, como é que é esse ouvir a voz de Deus aí? Então, isso é uma coisa muito... muito importante, porque isso foi a coisa que me marcou na minha vida mais que qualquer outra coisa. Até conhecendo minha esposa e ouvindo, né, Deus
chamando nós para casar. Porque casamento é coisa séria, não é coisa para tomar uma decisão leve, né? Então, bom, Deus fala de várias formas, né? Deus fala através de visões, que Deus, falando com respeito ao chamado, Deus me deu uma visão maravilhosa de toda uma geração de muçulmanos se convertendo para Cristo. Isso é uma coisa que eu levo perto do meu coração. Até, como ela falou, estamos em um tempo de preparação. Eu estou estudando, fazendo mestrado em estudos interculturais, com especialização um pouco sobre os povos muçulmanos, porque realmente Deus está chamando esses jovens também. Então, para um jovem, né, que não só é para missionário que tem que sentir esse chamado para fazer missões, ou como eu falei que meus pais tinham esse chamado, então eu naturalmente era missionário. Não. Mas cada um de nós precisamos tomar essa decisão de não, isso vai ser minha fé, meu chamado, né? Tomar para si. Tomar para si e andar comprometido com isso, né? Não deixar de lado quando vem as provações, dificuldades. Então é coisa de perseguir, né? Não desistir da obra. Persistir, desculpa. Isso. Que bom, que experiência linda. Então, olha, ele foi criar filho de missionário, neto de missionários, nascido no campo missionário, ajudou os pais, mas houve um dia que você teve que ter esse encontro com Deus, mais forte, onde você se sentiu também vocacionado, né? Felipe, como é que é ser jovem e ser cristão no século XXI e ser também vocacionado para a obra missionária? Como é que é isso? Olha, é uma pergunta bem... Bem difícil? Bem difícil. Bem complexa. Ser jovem no século XXI. O senhor diz num contexto cristão, ser um cristão, ou simplesmente ser jovem? Então, contexto geral. Como é que você encara esses desafios aí, essa visão de mundo? A gente vê tanta coisa acontecendo nos dias atuais e os jovens são importantes. Eles, acho que passou aquela época, aquele tempo de que só os mais velhos é que decidiam as grandes questões da humanidade. Hoje a gente vê o jovem participando, participa da política, participa de várias formas diferentes, com as suas opiniões, fazendo, criando, inovando, e no reino de Deus também. Como é que você vê isso, dessa participação, né, dos jovens de forma bem abrangente? Como o senhor bem disse, né, hoje o jovem está bem mais participativo na nossa realidade. E assim, eu acho que é importante, não só essa questão da realidade mudando, mas o jovem saber que ele tem um papel importante nos dias de hoje. Porque às vezes muitos jovens só pensam no futuro, né? Amanhã eu vou ser aquilo, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ser isso, mas... E o hoje, sabe? Eu sou jovem, o que eu posso fazer hoje enquanto jovem? Assim, até porque a gente vê na Bíblia, né, Deus chamando jovens, né? E a Bíblia fala, né, nós jovens somos fortes. Então, eu sei que por eu ser jovem, a gente tem muitas dificuldades por uma questão social, né? Uma questão também física, né? Uma questão, né, de provações. E o mundo está mudando, a sociedade está mudando, né? A gente chama, né? Se a gente fala da sociedade contemporânea, onde o jovem está constantemente sendo posto à prova. Eu acho que o jovem cristão ele deve se perguntar, né? O que eu sou em Cristo, sabe? Então o mundo fala isso, mas o que eu sou em Cristo? Eu não posso olhar à luz, né, do mundo. Eu sou jovem. Tá, o mundo fala que eu sou isso, o mundo fala que eu devo importar assim, o mundo fala que eu devo conviver assim, né, pela minha faixa etária. Mas em Jesus, o que eu posso ser? Jesus, o que eu posso fazer nessa fase da minha vida em juventude? Então, acho que isso é muito importante, esse reconhecimento de que nessa fase, né, da juventude a gente é importante para Deus. E eu acho que o jovem ele deve sim considerar que ele tem importância para fazer a obra de Deus, né? E a Duda falou até a questão de ser solteiro. Eu acho que isso é fundamental, porque não só pensar como casado o que vai fazer, mas como solteiro, o que eu vou fazer agora, aproveitar as oportunidades. Amém. Eu queria até aproveitar o gancho
dessa pergunta, eu acho que, assim, esse tempo que a gente vive agora, né? Alguns falam pós-modernidade, né? Você falou do contemporâneo. Tudo é muito fluido, né? Tudo é muito rápido, a informação é muito intensa, os relacionamentos são muito descartáveis, são muito imediatistas, tudo muito baseado no prazer, na felicidade do indivíduo. Então, eu acho que o cristão, hoje, ele tem a resposta para a pergunta que os jovens estão procurando, que é: o que é aquilo que é eterno? O que é aquilo que não passa? Aonde está a minha identidade, né? Então, assim, eu vejo que hoje a Igreja de Cristo, como um todo, né, tem essa resposta para o jovem, que é o seguinte: você é filho de Deus, você foi criado por Deus, você foi criado com um propósito, e isso não passa, né? Isso não independe do que está ao seu redor. Missionária Eduarda, você acha que você, como psicóloga também, cristã, psicóloga, uma jovem ainda, você acha que os jovens hoje eles passam por uma crise de identidade? Com certeza. Isso tem influenciado Com certeza. Não somente na questão de profissão, de casamento, mas também na igreja acontece isso? Sim. No ministério? Sim. É muito interessante, né, pastor, porque existem muitas culturas, e a gente pode observar antigamente, em que existia um ritual para marcar o processo da adolescência para a vida adulta. Né? Ou melhor, né? Do infantil para a vida adulta. A adolescência é uma criação moderna. Essa ideia toda do adolescente, né? É uma coisa muito moderna. E com isso veio muito assim... abriu-se uma possibilidade dessa indecisão de uma forma que o adolescente fica perdido. Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe quem ele é. Você quer enganchar, sim. Então eu vejo que, assim, existe hoje, na nossa realidade, uma crise de identidade que ela pega até os adultos, tá, pastor? Até pessoas de 30 anos, 40 anos continuam nessa... O que leva as pessoas a ter essa crise de identidade? Assim, quais são os fatores que podem levar a pessoa a esse problema? Eu posso responder até isso, Sim. porque eu estava pensando justamente sobre isso, mais sobre os desafios do século XXI. Que são muitos, até eles já mencionaram um pouco deles, que acho que os dois mencionaram um pouco a informação. O dia de hoje, o jovem é bombardeado por informação constantemente. No celular você tem acesso a todo tipo de informação, religiosa, política, filosófica, de tudo. Então, o que está faltando muitas vezes é ele saber como processar essa informação. Então, como ele falou, né, que o mundo fala uma coisa do jovem, a igreja fala outra, né? Às vezes a escola está falando outra, né? Todo mundo, a mídia está falando outra. Eles estão vendo filme do exterior que fala outra coisa, né? Então eles estão bombardeados de tantas vozes na vida deles. Por isso é tão importante ouvir a voz de Deus, porque eles estão bombardeados com essa informação. Você tem que vestir assim. Você tem que ser assim. Você tem que falar assim. Você é tal. Se você faz tal coisa, você é tal tipo de pessoa, né? Esses de personalidades, eles estão uma busca, né, uma pesquisa, eles estão buscando muito esse propósito da vida, porque nós, quando a gente fala que somos filhos de Deus, então isso nos liga a um propósito e a um senso de valor, né? Isso. Então, eu acho que outra parte que eu queria comentar também é a pureza, que a pureza está muito ligada à identidade. Né, também, porque o dia de hoje os jovens são bombardeados com imoralidade como nunca antes. Por exemplo, na sua juventude você não tinha celular, você não tinha notebook, internet, mas o dia de hoje todo mundo tem. Então, pornografia, todas essas coisas estão bombardeando os jovens. Então é mais difícil ainda, eles têm que lutar em todo lado. E isso tudo gera esse problema dessa crise da identidade, né? Esse bombardeio, essas coisas todas, né? O senhor fez essa pergunta, né? O que gera essa crise da identidade? Tem várias coisas, né? Mas eu acho que, como foi falado, é o excesso de informação, é a busca por valor, o autoconhecimento, a autoanálise, né? Você acha que a falta de referencial familiar com certeza também influenciaria isso? Eu ia falar isso também. Ter alguém em que, para quem olhar, né? Ter alguém para se espelhar, para quem olhar. Então, eu acho que isso também é uma grande parte dessa sensação de
confusão na vida do adolescente e do jovem, né? Ter alguém que eles possam olhar e buscar direção, né? E buscar uma forma de conselho. Eu estava pensando nisso, que é muito interessante o quanto que a Bíblia valoriza o conselho do sábio. Quanto que fala para o jovem ouvir o conselho do sábio. A Bíblia instrui a isso, ela ensina esse valor. E eu acho que é uma coisa que está se perdendo por conta de várias questões, né? Está se perdendo muito na atualidade, né? Essa questão do jovem, do diálogo intergeracional, do jovem dialogar com a geração anterior. E a geração anterior dialogar com a jovem, né? Que é uma troca. Claro, claro. Oséias, você falou que você nasceu num lar evangélico, não é isso? A gente está falando aqui sobre esse referencial e tal, essa identidade. Você viveu isso? Você teve esse referencial, essa identidade? Como é que é isso? Isso te ajudou? Porque você falou que você se batizou em 2013, não é isso? Você não nasceu em 2013, então já tem um pouquinho mais de tempo. Então, essa identidade foi construída em você, cristão? Como é que é isso? Sim, porque eu me espelhava também muito na minha mãe, por ela orar pela gente, pela família. E quando eu viajei para a China, tive também um pouco do conflito, mesmo não sendo batizado. Então, minha esposa não era cristã na época. Às vezes eu orava pedindo a Deus e ela falava para mim não orar, ela não conhecia Deus. Então, aquilo foi me afastando de Deus e eu acabei não prosseguindo naquela época na China. Mas quando nós voltamos para o Brasil, eu comecei a ver e voltar para os caminhos do Senhor. E eu vejo que os jovens, como foi falado, tem muitas informações, né, chegando, bombardeando. Mas eu acho que naquela época também não era muito diferente. A gente já tinha poucas informações, mas o mundo já chamava, mesmo com poucas informações, ele já chamava. E os jovens daquela época também lutavam contra o mundo. Então, hoje em dia, os jovens hoje têm como combater isso, sim. Porque tem muito mais informação do que os jovens atrás. Como foi falado na internet, é só buscar, é só procurar o que fazer, orar mais. Que jovens hoje, muitos jovens, não vou generalizar, mas muitos jovens não estão orando mais. Porque passam muito mais tempo na internet, nas redes sociais. Então, esquece de ter aquela comunhão com Deus. E na Bíblia tem relatos que Deus chamava aqueles que estavam trabalhando. Então, se você está disposto a trabalhar para Deus, Ele vai te chamar. Claro, isso aí é bem verdade. Eu me lembro, sou nascido e criado no Evangelho, e eu tenho esse referencial de família, e eu posso dizer para vocês o seguinte, que realmente a geração de 20 anos atrás de juventude, na igreja, por exemplo, tinha um compromisso muito maior do que o que a gente vê hoje. Não tinha essa tecnologia toda, esse avanço que a gente tem, redes sociais, telefones, celulares, nem todo mundo tinha carro na igreja, e a gente tinha, vamos dizer assim, hoje a gente vê a maioria dos nossos jovens adolescentes estão nas redes sociais, tem telefone, tem internet em casa, mas estão desconectados com a igreja, desconectados com o Evangelho. E eu vivi uma geração, e eu estou dentro dos 40 anos para cima, não cheguei nem aos 50, mas já estou acima de 40, e me lembro que na minha época de juventude, a gente não tinha nada disso, mas a gente sabia de tudo, do que acontecia, vamos dizer assim. Nós estávamos conectados com o Evangelho, com a igreja, com tudo, porque a missionária Eduardo falou uma coisa muito importante. As gerações anteriores, havia um vínculo, né? Os mais idosos nos ensinavam, mas nós tínhamos a humildade de ouvir os mais velhos. Será que falta isso hoje, Maria Eduarda? Eu acho que certamente falta, poderia ser muito melhor, mas eu também vejo, pastor, que eu vejo Deus agindo hoje na juventude também. Eu vejo isso, uma grande parcela da juventude tão conectada com tudo e com todos, mas não conectada com Deus. Só que eu vejo o Espírito Santo gerando avivamento na juventude. Assim, a gente tem acompanhado alguns, né, movimentos como o Descend, né, o Dunamis, e eu vejo milhares de jovens que estão se despertando para um chamado, para uma preocupação, um senso de propósito, uma busca pelo relacionamento com Deus e por caminhar junto com a igreja. Só que esse diálogo é fundamental.
Porque o jovem, ele pode... Né? É interessante como a Bíblia ela fala que o jovem é forte, né? Mas que os idosos, eles sonharão, né? Terão visões. Então, assim, eu vejo que tem que caminhar junto, né? Tem que ser... Da mesma forma que o jovem precisa buscar no idoso a resposta de muitos dos questionamentos que eles estão fazendo, o idoso pode buscar no jovem a mesma resposta para os problemas que eles estão encontrando. Eu acho que isso é uma parte clave. Chave. Falei em espanhol. Uma parte chave desse diálogo é ouvir. Né? Tem que ouvir um ao outro, porque muitas vezes parece que estamos falando a mesma língua, mas realmente estamos falando, nós estamos entendendo. Como a gente já falou, que o Evangelho tem a resposta a todas as perguntas que o mundo está perguntando. A gente realmente acredita isso do coração, né? Que toda a cultura, todas as perguntas, o Evangelho é a resposta. Mas para dar a resposta, tem que ouvir. O que eles estão perguntando? Né? Porque eu te posso dar uma resposta, você me pergunta qual é a cor do céu, e se eu falo que essa cadeira é vermelha, não faz sentido. Então, eu acho que é uma falta de realmente ouvir um ao outro. Né? Tem que descobrir uma forma de dialogar com humildade dos dois lados. E eu acho, inclusive, pastor, desculpa... Enfim, eu acho esse tema muito importante. Claro, muito bom, a gente tem que interagir. É muito bom esse tema, porque eu vejo, pastor, ao mesmo tempo, em algumas situações, não vou generalizar, um vácuo entre o jovem que está ouvindo a voz de Deus para o chamado dele individualmente e a igreja local que está trabalhando. Sabe? E a gente vai voltar para esse assunto do diálogo das gerações. Por quê? Muitos jovens criticam a igreja por ela estar engessada, né? E muitos hoje, adultos e idosos, criticam os jovens por não estarem trabalhando com a igreja, estarem trabalhando na carreira solo, né? Então, assim, eu vejo que é essencial, principalmente o jovem que está ouvindo a voz de Deus, discernindo o seu chamado agora, caminhar com a igreja, sabe? Caminhar com a igreja local. Dialogar com o pastor, dialogar com a liderança. Se a tua liderança não está dialogando com você, ora, busca conselho, busca, né, aqueles que estão ao teu lado, que podem te aconselhar, né? Mas faça algo, não segue a carreira solo. Eu vejo um perigo nisso, sabe? O jovem pode dizer assim, estou ouvindo de Deus, e Deus falou, e eu ouvi, é isso aí, eu vou na minha. Não, cuidado com isso. Porque a igreja é um corpo, né? E a igreja local já tem mais experiência que você tem. E pastor, sim. aproveitando o gancho dela, falar para os jovens que ser missionário não é só como a Maria Eduarda e o Kirtsen, que foi para pregar para os muçulmanos. Você é um missionário, você gosta de música, você faz missão através da música. Se você gosta de cantar e tem o dom e o discernimento que Deus te chamou para isso, você cante, porque missões também é isso. Do esporte. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Missões é um estilo de vida. Então, colocar na mente dele, Senhor, o que você quer, o que o Senhor quer para a minha vida, para fazer missões. Não se espelhe só, não, pastor, vamos lá, o pastor Misael é um pregador, mas você não tem aquele chamado para pregar. Você tem chamado para, de repente, ajudar aquele pastor a viajar, a contribuir. Em primeiro lugar, ela tinha que descobrir o seu chamado, Positivo. sua vocação. Sim. Você acha que o esporte ele poderia ser uma ponte, ele poderia ajudar nessa conexão que ela falou aqui às vezes existe um pouco dessa separação entre igreja, juventude e ministério. O esporte ajudaria isso? Ministério esportivo na igreja? Sim, pastor, como eu falei, porque o esporte é uma língua universal. O esporte é aquele caminho que você abre esse vácuo que você falou, que um exemplo, o Felipe está ali. Como é que eu vou chegar no Felipe? Um exemplo, vamos lá. Se você está com a bola nos pés, toca a bola para o Felipe, já está conversando. Já começou a conversar e sem falar nada. E quando você vê, já está, poxa, vamos tocar a bola. E quando você vê, já chegou próximo dele e você já começa a ter um diálogo. Depois do diálogo, ter no futuro, um relacionamento. Às vezes você não tem aquele momento de chegar já falando de Deus, mas o seu estilo de vida, o seu modo de ser, você já começa a mostrar como você é. E a pessoa, poxa, aquele rapaz joga futebol, mas ele é diferente. Aquele rapaz faz um jiu-jitsu, um muay thai, mas ele é diferente. Ele não é igual aquela academia, aquele lugar que eu fui. Então isso já está conectando.
e é o momento de você falar do amor de Deus. Que legal. Ó, já que ele tocou a bola para você, então fala, Felipe. O que você tem a dizer sobre isso também? Será que o jovem na igreja hoje, então, ele estaria distanciado daquilo que é feito na vida, na liturgia da igreja? Por que seria isso? O que você diria na vivenciar isso na pele de um jovem? É muito importante essa questão, porque eu vi de perto, assim, quando eu estava fazendo missões especificamente lá na Jocum, eu via jovens que foi, né, fazer missões lá na Rússia, só que eles não tinham aquele apoio assim da igreja local. Às vezes você conversava com aquele jovem e você via muitos fatores, né, contribuir. Às vezes a igreja não reconhecia ele por ser jovem, então não dava valor, mas às vezes era o contrário. Às vezes o jovem queria que fosse só naquela, tipo, tinha uma visão mais século XXI contemporânea, às vezes a igreja não tinha, ele queria que fosse daquele jeito. Então tem que haver um alinhamento, né, tanto da questão da cultura da igreja e do jovem. E eu acho que isso é fundamental, o diálogo. Especificamente falando de mim, quando eu recebi o chamado de Deus para fazer missões, e eu, como eu disse anteriormente, eu iniciei, né, na Jocum, oficialmente. A primeira coisa que, quando Deus me respondeu, que é importante você primeiro, né, perguntar a Deus, mas após Deus me responder, eu falei assim, vou falar com meu pastor. Foi fundamental, eu não falei assim, não, agora Deus falou, vou fazer missões, acabou. Não, fui conversar com meu pastor. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma autoridade, né, espiritual, que é o pastor. Eu conversei com meu pastor e a gente, na nossa conversa, a gente, né, teve como é que fala, um consenso, né? Sim. E aquilo deu certo. Então é importante o jovem conversar com a igreja, quando ele tem uma visão, para cada um acertar aquele ponto. Sabe? Não, vamos acertar isso aqui, vamos acertar aquilo ali. E não já chegar com aquele preconceito, não, vai ser assim do meu jeito e pronto. Interessante. Kirsten, você falou que você foi nascido no campo missionário, os avós missionários, os pais missionários, tem essa experiência toda. E em cima dessa questão que o Felipe até acabou de falar agora, né? Por exemplo, ele falou com o pastor dele, que sou eu, né? Mas falou com o pastor. Meu pastor. Falou com o pastor dele e tal. O pastor confirma, ele falou mesmo. A gente conversou bastante. Como é que é isso? Então quer dizer que não dá para fazer missões separadas da igreja? Dá para fazer? É importante? É mais ou menos? Ou a missão está ligada à igreja? Ou o missionário não precisa da igreja? Por exemplo, basta estar ligado a uma junta missionária e não precisa? Ou pode fazer até independente de uma junta missionária? Como é que você vê isso? Então, isso é uma coisa bem complexa, né? Muitas partes que formam aí. Então, tudo isso forma parte de como ouvir a voz de Deus, né? Porque ninguém ouve a voz de Deus sozinho, né? Deus, quando Ele quer falar com uma pessoa, Ele sempre fala para ele e para outras pessoas também. Mas com isso do missionário, o chamado missionário, né, como indivíduo e o chamado com a igreja local, é bem complexo, porque muitas vezes, se o pastor não tem a mesma visão, né? Como você tem, então aí pode criar uma fricção. Então aí você pergunta, qual é superior? A voz de meu pastor ou a voz de Deus, né, que me está chamando, né, meu chamado a missões é maior que meu chamado a ser discípulo, né? É uma coisa que passa por minha mente, né? Porque eu fui parte de uma igreja que o pastor não tinha a mesma visão, né? Então Deus está tratando, eu vejo que Deus está crescendo o coração de missões nessa igreja, mas meu coração estava muito mais, eu me sentia preso lá, não tinha espaço para mexer. Eu sei que isso é muito comum para muitos missionários. Eu conheço missionários em todo lado do mundo, de todo o país, que estão indo para todo o país. Então, eu acho uma coisa muito importante ir com a bênção do pastor. Porque aí, quando você está no campo e você precisa de algo, se você está passando dificuldades no campo, pode ser em outro país ou até aqui localmente, né? Por exemplo, se você está passando alguma dificuldade, ele vai procurar você. Né? Ele sabe que você está aí para apoiar ele. Mas nos casos que não tem esse apoio, isso já
cria outra discussão, outra conversa. É uma deficiência, né? Quase que uma insuficiência, né? Mas isso não justifica que o missionário vai sem falar com o pastor, né? Que, por exemplo, eu sempre conversava muito com meu pastor, até voltar um pouco a isso do mentoria, um pouco também. Meu pastor foi meu mentor, né? Me discipulou, mas ele não tinha nenhuma visão para nada para missões. Mas o que ele me ensinou é ter um coração para o povo. Então, se eu estou aqui, né? Meu coração é para este povo. Está ligado à igreja local. Ele fala, você não tem a igreja global sem a igreja local. Então, para ter uma visão global, você precisa ter uma visão local. Então, muitas vezes, se o missionário não quer trabalhar com o pastor, ele fala, não, eu sou missionário, eu sou chamado povo muçulmano. Então, eu não posso fazer obra aqui em Austin. Eu tenho que ir lá no povo muçulmano para cumprir com o meu chamado. E não é assim também. Tudo nossa vida, missões não é, como vocês falam, não é em outro país, não é só pregar. Começa em casa, na sua vizinhança, na sua... Começa com sua esposa, com seu esposo, começa com seus pais, com seus filhos, irmãos. Depois da casa, sai para seus vizinhos. Se você não está vivendo isso... Então, meu pastor falou isso uma vez para mim. Ele falou, por que eu vou mandar um missionário para o campo missionário se ele não está fazendo nada aqui localmente? Sim. Eu não sei se ele prega bem, eu não sei se ele... tem um compromisso com a obra, né, maior que a visão dele, porque missões é muito mais além de uma visão. Você diria então que, em certo sentido, esse missionário ele precisa de uma aprovação local, né? Das pessoas, do convívio ali, da família, da igreja, precisa identificar esse chamado na vida dele. Então, quando indo para a Bíblia mesmo, a Bíblia fala sobre isso. Tipo, se você vê Paulo, né, o grande missionário do livro de Atos. O chamado dele missionário veio da igreja local. Ele estava lá comprometido com a obra na igreja local e foi daí que Deus chamou ele para ir. Então eu realmente acredito que isso, que tem que ter esse chamado vem disso. Ok. Missionária Maria Eduarda, nós já estamos chegando ao final, mas eu quero te fazer uma última pergunta aqui para ela aqui. Diante de tudo que a gente tem ouvido aqui. Bom, se a minha igreja não me apoiar como missionário, se o meu pastor não tem essa visão, e se a visão dele é outra, né? De repente, como ele falou, às vezes você tem um chamado para ir para um lugar, e a visão do seu pastor é diferente. De repente, seu pastor, ele não dá tanta importância à obra missionária. O que fazer? Brigar com o pastor? Mudar de igreja? Tentar convencê-lo? Orar mais? Qual o conselho? O que se faz num momento como esse? Quando não há esse alinhamento, esse entendimento entre a igreja e o missionário, o candidato a missões? Eu diria, primeiro, como a gente tem falado aqui, ouça a voz de Deus, busque a Deus constantemente, coloca isso diante do altar, porque Deus te chamou. Agora, Deus não chamou só você, Deus chamou seu pastor também. Então, se você hoje está numa igreja, servindo, né, numa igreja onde o seu pastor não investe, né, ou não se dedica à visão missionária da forma como você se sente chamado a estar, ora, busca a direção de Deus. Senhor, é para eu ficar aqui? É para eu buscar uma outra igreja onde eu seja estimulado e né, enviado por ela? E espera em Deus. Não haja por rebeldia, não haja por impulso, não haja por, peça conselho a pessoas. Eu estou insistindo no conselho, que eu acho que isso é uma ferramenta que a juventude tem que usar. Peça conselho de pessoas, peça oração, entendeu? E enquanto você está esperando a resposta de Deus, use o que está na tua mão. É interessante porque quando Deus chama Moisés, ele fala, Moisés, o que você tem na sua mão? Hoje, o que Deus te deu, usa isso para glorificar Ele aonde Ele te colocou. E aí Ele vai falar com você e vai te dar a direção do próximo passo, e do próximo passo, e do próximo passo. Bom, meus irmãos, nós chegamos aqui ao final, passa rápido, né? Esse bate-papo missionário, temos aqui, jovens missionários. Foi muito bom essa conversa, esclarecedora aqui. Eu acredito que o eixo central do que nós falamos aqui, a palavra central é ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus.
Claro que a gente vai ouvir a voz da família, né, do pastor, dos amigos, mas a voz de Deus é a que vai superar todas. Intimidade com Deus. Isso, intimidade, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês, parabenizar aí o chamado de cada um aí, Felipe. Deus te abençoe, professor de inglês, né? E um jovem missionário, que esse amor pela obra do Senhor, que Deus te abençoe. Obrigado. Continue firme aí no trabalho. Kirsten, Deus te abençoe, abençoe sua família. Conheci os avós dele, né? Seus avós, seus pais, uma família toda missionária. Os avós dele, você pode falar o lugar que eles trabalharam, seus avós? Sim, eles trabalharam em Etiópia e Quênia. Etiópia e Quênia, fizeram um grande trabalho por mais de 30 anos, né? Os avós deles e seus pais no Peru. Quase 20 anos. Né? Quase 20 anos no Peru. Amém. Então Deus te abençoe, Kiss, no seu ministério, no seu chamado, né? Junto com a sua esposa, a missionária Maria Eduarda, e que Deus abra as portas para vocês aí. Obrigado. Jovem missionária Maria Eduarda, que Deus te abençoe, psicóloga, tem ajudado, professora de inglês também. Ela é professora de inglês. Estamos com as matrículas abertas para o próximo semestre. Eles vão divulgar ainda aqui, ó. Deus te abençoe, Oséias. Muito obrigado por estar conosco aqui. Deus te abençoe nesse ministério. Sua esposa é a missionária Svetlana, né? Como ele já falou aqui do testemunho dele, né? Você conheceu ela lá na Rússia, né? Ou foi aqui? Na China. Na China. Ó, ele conheceu ela na China, casou na China, veio para o Brasil, ela está aqui, né? Aqui conosco, missionária da nossa igreja, e tem feito um grande trabalho lá para a Rússia. Brevemente vocês vão ver aqui ela também, num bate-papo desse aqui, ela vai falar da história da Rússia. Ela está conosco aqui, está nos assistindo aqui na gravação desse bate-papo. Deus te abençoe, missionária Svetlana. Amém? Que Deus abençoe, né, a Rússia. Deus abençoe as nações. Então eu quero agradecer a todos vocês em nome da nossa Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grandes Alegrias, secretaria que é dirigida, né, tendo seu diretor executivo, o evangelista William Giovanni, e a nossa secretaria é um órgão pertencente aqui da nossa primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, em Austin, Rio de Janeiro, igreja presidida pelo pastor José Augusto Nunes. Foi muito bom ter vocês aqui, e eu queria pedir que vocês apenas rapidamente dessem a palavra de despedida e fizessem o convite para o curso. Quem quer fazer? Qual dos dois? Fala aí, já convida aí para o curso. Quem sabe aí o pessoal aí vai se inscrever. Amém. Gente, você que está ouvindo, tem o desejo de aprender esse idioma, seja para melhorar de profissão, seja para viajar, né, para pregar, para morar em outro país. Nós temos aí o curso English Community, que é um curso em parceria com a Igreja Cristã. A gente não só ensina o inglês na sala de aula, com material próprio, mas também a gente realiza cultos bilíngues para você praticar na igreja e poder também, né, glorificar e adorar a Deus nesse idioma, né? Então tem aí também a opção de tradutores, se você quer também traduzir. Você tem essa oportunidade também no culto bilíngue. Então aproveita essa chance, a gente não sabe, né, até quando a gente vai ficar por aqui, que é um curso que está sendo fundado por missionários, então, né, sabe-se lá, até quando Deus vai chamar a gente para outro lugar. Mas aproveite hoje, a gente começa um novo semestre em agosto. Fale com a gente, entre em contato, que vai ser um prazer servir a Deus com você. Obrigado, missionária Maria Eduarda. Olha, ela tem uma irmã que está lá no Chile, jovem Ana Carolina, jovem missionária, esteve já nos Estados Unidos, fala o inglês também, e está com a Jocum lá no Chile, né? Nesse momento, que Deus abençoe esses jovens missionários. Muito obrigado, missionário Kirsten. Muito obrigado por esta oportunidade, foi uma honra estar aqui, muito bom neste tema, né? Como todo mundo estava falando testemunho do que a gente realmente viveu, né? E passou. Então, encorajar os jovens que estão assistindo a buscar a Deus, né? Dentro dessa intimidade com Deus que você vai sentir o chamado. Deus não te vai chamar uma coisa, Ele te vai avisar, Ele quer falar com você, Ele quer revelar as coisas aos filhos dele. Então procura a Deus, procura a presença de Deus, como ele estava falando que está faltando oração. Então ore, né? Isso é a palavra que eu quero deixar com vocês. Amém, muito obrigado. Oséias, muito obrigado por estar conosco aqui nesse bate-papo. Amém, pastor, eu que agradeço e convido a você, jovem, de todas as idades,
que queiram proclamar o evangelho através do esporte, as portas estão abertas, porque nós, no nosso curso, nós falamos que nós não fazemos a missões através do esporte sozinho, porque nós precisamos de parcerias. E graças a Deus, na nossa igreja Marileia, quando eu cheguei com essa novidade, foram mais de 10 pessoas automaticamente levantando a mão. Então tem pessoas de todas as idades. Então não é jogar só futebol, tirem isso da tua mente. Se você é um profissional de educação física ou é um esportista e não sabe o que fazer para proclamar o evangelho, venha para nos ajudar e juntos vamos continuar falando do amor de Deus. Amém. Ó, ele vai deixar aí na rede social para vocês, vai ficar no vídeo para vocês. Quer deixar o endereço também de rede social, ou missionário Maria Eduarda? Sim, a gente está no Instagram. Nosso Instagram é english.community.br, né? E o nosso e-mail, na verdade, vou dar... Não, tudo bem, Instagram. Porque meu e-mail pessoal, né? Pode ser também? Fala aí, que eu não lembro. Fala, Felipe, qual é o e-mail de... É o e-mail, nosso e-mail do English Community é english.community@yahoo.com. Vocês podem acompanhar aí, que vai ficar aí no rodapé aí do seu vídeo, né? Eles estão falando e vai estar aí para você à disposição, tá ok? Muito obrigado então, Oséias, obrigado, Maria pastor. Eduarda, Kirsten, Felipe, muito obrigado. Obrigado, pastor, obrigado. Muito feliz aqui nessa oportunidade e eu deixo aqui também a mensagem para os jovens que Deus, ele te quer agora, não é só quando você terminar a faculdade, não é só quando você terminar os estudos, arrumar um emprego, não, é agora que ele te chama. Então, procure ouvir a voz de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todos que estão aqui, a você que está aí nos acompanhando. Eu quero lhe fazer um pedido. Não apenas nos acompanhe, deixe lá o seu joinha, o seu like, né? Lá no vídeo. E se você puder, se inscreva no nosso canal aí da nossa Secretaria de Missões. Você pode também se inscrever aí no canal da nossa igreja, da IEADA, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alves. Você pode nos acessar aí pelas redes sociais, que vai estar aparecendo aí para você, né? Os nossos endereços das redes sociais, e nos acompanhe, para você conhecer o trabalho da nossa Secretaria de Evangelismo e Missões. Nós temos muitos trabalhos em muitos lugares. Aqui na nossa igreja, nós temos uma parceria com a EMAD, a Escola de Missões das Assembleias de Deus, um curso que você pode estudar. Nós realizamos aqui outros eventos e quem sabe você vai conhecer um pouquinho mais da obra missionária. Deus te abençoe e vamos terminar orando. Tem uma frase aí que já é popular que diz que pouca oração é pouco Poder. E muita oração? Muito poder. E nenhuma oração. Nenhum poder. Então tem que orar. Se você quer o poder, que é a bênção de Deus, vamos orar então? Eu quero pedir então que o Kirsten, faça essa oração, pedindo a bênção de Deus por nós e por todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui falando sobre a obra do Senhor. Deus, a gente reconhece que a obra é do Senhor. Deus, que nós somos parceiros de você. Deus, que nós estamos mordomos do chamado da obra que você está fazendo. Então, Deus, muito obrigado por cada uma das pessoas aqui. Deus, das obras que você está fazendo através de nós. Deus, continue abençoando. Deus, abrindo portas. Deus, e eu te pido também por cada um que está assistindo este vídeo, esta gravação, Deus, que você toque nos corações deles, dos jovens, Deus, que você traz um avivamento aos corações deles, Deus, um avivamento, uma sede para as almas, Deus, começando com a família, com os vizinhos, Deus, por os países, as nações, Deus, dê visões, Deus, paixões, Deus, um chamado, Deus, do coração deles. Deus, te pido, Deus, que você dê clareza, ajuda as igrejas, Deus, dos missionários, Deus, até esse apoio, esse engajamento, Deus, dos idosos com os jovens, Deus, que haja esse diálogo, Deus. A gente coloca tudo que a gente falou aqui diante de você. Deus, abençoe as sementes que a gente plantou, Deus, que acham terra fértil. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo bate-papo missionário. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos.